E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal. Hoje a gente vai falar da estrutura Hauser, que está aí no tabuleiro, né? Então é uma posição de jogo semi-aberto de novo, né? Então vamos falar um pouquinho dos planos para os dois lados, né? Aqui a única coluna aberta é a coluna D, então a principal fonte de disputa vai ser essa coluna. As brancas vão tentar explorar a casa de D6, junto com uma possível ruptura, um lance como C5 para controlar a casa de D6. Também ficar de olho na diagonal A3, F8, principalmente para um bispo, porque essas casas são bem importantes aqui. E também uma tempestade aqui na lá da dama, com lances como B4, B5, A4, A5 e tal. Já as pretas vão tentar controlar a casa de D4, que é uma casa fraca, né? Só um peão das pretas consegue controlar essa casa. A diagonal A1, H8. Também a casa de F4 é uma casa que pode ser um posto avançado. Ideia de ataque na ala do rei. E também trocar peças para um final superior, né? Então uma troca muito típica que pode acabar acontecendo é o lance bispo G4 e tomar um cavalo em F3, né? Pelo fato do cavalo defender a casa de D4. Bom, eu tinha separado essa posição aqui que veio de Mahir Lopes, onde tem a estrutura Hauser, né? Também é bem típica da Índia do rei. Bispo E2, por exemplo, da variante das trocas. E aí, depois de bispo G5, lance como... Não, C6 perde um peão, né? Torre 8. Aí, por exemplo, roque C6. Né? Também da linha principal aqui com C6, que é uma opção que as pretas têm. E aí D por E5, D por E5. E de novo temos uma estrutura Hauser. Então a partida que eu separei aqui para mostrar algumas ideias típicas dos dois lados é uma partida do Tarrasch com Eof em 1922. Então foi uma defesa índia antiga, só que acabou transpondo para uma índia do rei. Aqui depois G6, peão por, H3, C6, dama D2, dama E7. E aqui o branco jogou com um roque grande e o preto rocou pequeno, né? Então vamos lá, o que acontece? No geral, posições de roque em alas opostas levam para posições de ataque, né? Mas aqui o Tarrasch prefere jogar com dama D6 aqui, né? Trocando as damas para tentar explorar essas casas fracas na coluna D. Seguiu dama toma D6, torre toma D6. Só que aqui tem um problema, né? As brancas aparentemente têm um desenvolvimento melhor, têm um controle de casas mais importantes, só que elas não têm como melhorar a posição, né? Então, por exemplo, lances como B4 aqui. Na partida o preto jogou torre 8, mas tipo B4, né, que é uma ideia possível, leva a bispo F8, por exemplo, né, que é um lance temático aqui. Né? Então, lances como C5 também levam o bispo F8. Né? Então, tá meio difícil de melhorar a posição. Mas vamos ver como é que segue. Seguiu o bispo G5. O bispo F8 expulsando a torre, melhorando o bispo, né? Porque o bispo em G7 ele fica atrás de um peão próprio. Então, depois de torre D2, o bispo fica numa diagonal mais livre. Ele pode até ir para C5 em alguns casos, mirando no peão de F2. Seguiu o rei G7, bispo D3. E aí veio o bispo B4, né? As pretas também podem acabar trocando esse bispo pelo cavalo. Rei C2. E aí cavalo C5. Mais um lance temático. Aproveitando as casas pretas que estão meio debilitadas. Seguiu A3, bispo por C3. Aqui jogou bispo por F6 check, rei por F6 e rei por C3. Não sei se tinha tanta necessidade, porque... Ah, tá, aqui tá caindo em E4, né? Tá. Então seguiu rei C3. E aí surge outro problema, né? O bispo de D3 é um bispo que está restringido pelos próprios peões, né? É um bispo mau aqui. Seguiu torre D8, bispo C2, torre D2, cavalo D2. E agora, cavalo E6. A ideia é entrar em D4. Seguiu G3. E aí vem um lance temático aqui. A5 ganhando espaço na ala da dama. E em alguns casos pode acabar ameaçando o lance A4. Seguiu o cavalo F3. E aí talvez A4 fosse uma opção para paralisar os peões. É o caso onde um peão segura 2, né? Porque quando B4 A toma B3 e aí a estrutura das brancas quebra. Então essa é a ideia. Seguiu o cavalo F3, só que aí veio o C5, tomando a casa de D4.
E tem uma diferença grande aqui, né? Porque as pretas enfraquecem a casa de D5. Só que o cavalo de F3 não chega na casa de D5. É a famosa terça maior, né? O cavalo vai sempre... O cavalo numa distância de uma casa na diagonal, ele vai sempre demorar 4 lances para chegar naquela casa, né? Então ele vai ter que jogar cavalo D2, cavalo F1, cavalo E3, cavalo D5. É um plano muito lento. Siga o bispo A4 para atrapalhar um pouco o desenvolvimento das pretas. Veio torre A6, provavelmente com a ideia de torre D6 e colocar a torre no jogo. Então veio torre D1 evitando, só que aí cavalo D4 tampando a coluna, né? E aí, além de tampar a coluna, o peão de H3 está caindo ali também. Cavalo D4, ele toma D4, rei D3, bispo H3, bispo B5, torre D6. Né? Então aqui o preto tem um peão limpo a mais e as brancas não tem contra-jogo aqui. Siga o torre H1, bispo G2, torre por H7, torre E6, caiu mais um peão. Torre H4, G5, torre H6, cheque, rei E5. E aqui as pretas estão meio que começando a fazer esse trabalho de conversão, né? Já tem uma vantagem aqui que é o peão de D. Aqui o Tarrasch tentou jogar F4, G4, torre H5, cheque, rei D6, G por F4. Só que aí caiu o peão de E, rei D2, torre G6, ativando a torre. Torre H2, torre G2, simplificando um pouco a posição. Depois de torre G2, bispo G2, rei E2. Depois de bispo C6 aqui o Tarrasch abandonou, porque não tem como evitar a troca de bispos. E o final de peões é totalmente ganho para as pretas, né? Mas aqui a partida ilustra muitas ideias, né? As brancas tentando explorar a casa de D6. Então, mas aí as pretas conseguiram dar uma arrumada ali na posição, né? Jogar 5, cavalo C5, jogou esse bispo B4. E as brancas não conseguiram criar os planos, né? Com A3, B4 e C5. Bispo C4 também é uma ideia. E, tipo, as pretas conseguiram paralisar totalmente o avanço das brancas na ala da dama, né? Em nenhum momento as brancas conseguiram avançar, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.